A história não contada de Nicodemos é a história de um homem dividido entre a luz e a escuridão, entre a religião e a revelação, entre o medo e a coragem. Seu nome aparece poucas vezes nas Escrituras, mas cada vez que surge, revela uma transformação silenciosa, progressiva e profundamente humana. Nicodemos não era um pecador escandaloso, não era um cobrador de impostos odiado, não era um pescador simples da Galileia. Ele era um homem respeitado, instruído, membro da elite religiosa de Israel. Era fariseu, conhecedor minucioso da lei de Moisés, e também integrante do Sinédrio, o mais alto conselho judaico da época. Ele não era apenas religioso, ele era autoridade espiritual. Ainda assim, algo dentro dele estava inquieto. A primeira vez que o encontramos é no Evangelho de João, capítulo 3. O texto nos diz que ele foi até Jesus durante a noite. Esse detalhe aparentemente simples carrega uma profundidade simbólica imensa. Nicodemos escolheu a noite talvez por medo de ser visto, talvez para preservar sua reputação, talvez para evitar conflitos com seus colegas fariseus. Mas João, ao registrar esse detalhe, também sugere algo espiritual. Nicodemos estava na escuridão, não a escuridão da ignorância intelectual, pois ele era um mestre em Israel, mas a escuridão da compreensão espiritual. Ele conhecia as Escrituras, mas ainda não conhecia o autor da vida. Ao encontrar Jesus, Nicodemos inicia a conversa com respeito. Ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer os sinais que ele fazia se Deus não estivesse com ele. É uma declaração diplomática, cuidadosa, quase acadêmica. Mas Jesus não responde à formalidade. Ele vai direto ao coração da questão. Em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A frase corta o ar da noite como um raio. Nicodemos, o mestre da lei, fica confuso. Ele pensa em termos físicos. Como pode um homem nascer sendo velho? A pergunta revela o conflito entre o conhecimento acumulado e a revelação que ainda não aconteceu dentro dele. Jesus fala de um novo nascimento que não é biológico, mas espiritual. Fala de nascer da água e do Espírito. Fala de uma transformação interior tão profunda que é comparável a começar a vida novamente. Para Nicodemos, aquilo era desconcertante. Ele havia passado a vida estudando mandamentos, tradições, regras, interpretações. Agora, diante dele, estava alguém dizendo que o acesso ao reino de Deus não dependia apenas de conhecer a lei, mas de experimentar uma renovação espiritual operada pelo Espírito Santo. Era uma mudança de paradigma. Não se tratava apenas de cumprir normas externas, mas de ter o coração transformado. E então Jesus declara uma das verdades mais conhecidas da história: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ali, naquela conversa noturna, nasce uma das maiores revelações do amor divino. Nicodemos escuta que o plano de Deus não é condenação, mas salvação, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Talvez naquele momento, ele tenha sentido que essas palavras falavam diretamente com ele. Ele estava ali, na noite, buscando respostas, dividido entre a segurança de sua posição religiosa e a inquietação que Jesus despertava. Depois desse encontro, Nicodemos desaparece por um tempo das páginas do Evangelho. Mas seu silêncio não significa estagnação. Algo havia sido plantado naquela noite. A semente da verdade estava germinando. A próxima vez que seu nome aparece é novamente no Evangelho de João, capítulo 7. O cenário é tenso. Os líderes religiosos estão discutindo maneiras de prender Jesus. Há hostilidade, acusação e julgamento precipitado. E então, em meio à pressão coletiva, Nicodemos fala. Não faz uma defesa apaixonada, não declara publicamente sua fé, mas levanta uma questão justa. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? É um pequeno passo, mas é significativo. O homem que antes buscava Jesus na escuridão, agora começa a se posicionar, ainda que timidamente, diante de seus pares. A resposta que ele recebe é carregada de desprezo. Seus colegas insinuam que ele também estaria enganado. A pressão aumenta. O risco de perder prestígio, posição e respeito era real.
Ser associado a Jesus naquela época significava se colocar contra a corrente dominante do poder religioso. Nicodemos estava no meio de um conflito interno profundo. Ele conhecia a verdade que tinha ouvido naquela noite, mas ainda estava preso às estruturas que definiram sua vida inteira. Então chegamos ao momento mais impactante de sua história. Jesus é crucificado. Os discípulos estão dispersos. Pedro negou. Muitos fugiram. O sonho messiânico parecia ter morrido na cruz. Era um momento de medo generalizado. A crucificação era um símbolo de vergonha pública. O corpo de um condenado geralmente não recebia honras. Era tratado como o de um criminoso comum. Mas é exatamente aqui que Nicodemos reaparece. E dessa vez não na escuridão, não com perguntas, não com cautela. Ele aparece ao lado de José de Arimateia. O texto relata que Nicodemos levou cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. 100 libras era uma quantidade extraordinária, digna de sepultamento real. Esse detalhe revela algo profundo. Ele estava honrando Jesus como rei. O homem que começou sua jornada na noite agora se expõe publicamente. Ele não tem mais como esconder sua associação. Tocar o corpo de um crucificado significava se tornar ritualmente impuro. Significava assumir um risco social e religioso. Mas naquele momento, Nicodemos não estava mais preocupado com reputação. Ele não ungiu um Jesus vivo cercado por multidões. Ele honrou um Jesus morto, rejeitado, aparentemente derrotado. Esse é o ponto mais poderoso de sua história. Quando tudo parecia perdido, quando não havia mais milagres, quando não havia mais discursos, quando o silêncio do túmulo se aproximava, Nicodemos se posiciona. A fé que começou na dúvida amadureceu na coragem. O homem que veio na noite agora age à luz do dia. Há algo profundamente comovente nessa cena. Nicodemos não pregou sermões, não escreveu cartas, não realizou sinais, mas ele demonstrou amor em um gesto concreto. Ele tocou o corpo ferido do mestre. Ele participou do ato final de cuidado antes do sepultamento. Ele demonstrou que sua fé não era mais apenas curiosidade intelectual, era compromisso. Sua história nos ensina que a transformação espiritual muitas vezes é progressiva. Nem todos começam com declarações ousadas. Alguns começam com perguntas. Alguns começam na noite da dúvida. Mas quando a verdade é acolhida, ela amadurece. Nicodemos nos mostra que Deus trabalha nos bastidores do coração humano. O encontro secreto pode gerar uma fidelidade pública no tempo certo. Ele nos ensina também que honrar Jesus não depende das circunstâncias favoráveis. É fácil seguir quando há milagres. É fácil declarar fé quando há aplausos. Mas honrar o corpo de Cristo quando ele está na cruz exige coragem. Nicodemos escolheu se identificar com um Messias crucificado. E isso revela que, no fundo, ele havia entendido algo essencial daquela conversa noturna. O reino de Deus não se estabelece pelo poder político, mas pelo sacrifício redentor. Talvez Nicodemos nunca tenha imaginado que seu nome atravessaria séculos como símbolo de transformação silenciosa. Ele começou como um homem respeitado que tinha tudo, exceto certeza espiritual. Terminou como alguém que arriscou tudo para demonstrar amor por Jesus. Ele começou na escuridão da noite, terminou à sombra da cruz. E entre esses dois momentos, houve um coração sendo moldado pela verdade. A história de Nicodemos é a história de muitos de nós. Pessoas que conhecem religião, mas ainda precisam de novo nascimento. Pessoas que têm perguntas sinceras, mas também medos reais. Pessoas que começam na hesitação, mas são chamadas à coragem. A jornada dele nos lembra que nunca é tarde para sair da noite e caminhar em direção à luz. E talvez a pergunta mais importante seja: em que ponto dessa jornada nós estamos? Estamos apenas curiosos, buscando Jesus na escuridão? Estamos defendendo a verdade timidamente em meio à pressão? Ou estamos prontos para honrá-lo publicamente, mesmo quando isso custa algo? Nicodemos nos mostra que a fé verdadeira pode começar com uma pergunta, mas precisa terminar com uma decisão. E quando essa decisão é tomada, ela transforma não apenas nossa história, mas a maneira como honramos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.